Sou José Gomes de Oliveira, para os meus amigos mais conhecido por Amílcar. Nasci em 27 de 6 de 1942, sou natural de Souto, Santa Maria da Feira e reformei-me com 61 anos, mas continuo a trabalhar, tenho um escritório de contabilidade e seguros e mantenho-me ativo com mais 4 colegas a trabalhar comigo. O meu pai trabalhava na Oliva. Sempre o conheci a trabalhar na Oliva, é mentira, não é verdade. Eu conheci o meu pai a trabalhar antes em qualquer coisa que eu não me recordo bem. Eu tinha talvez 4 ou 5 anos quando ele ingressou na Oliva. E a partir daí, sempre trabalhou na Oliva até se reformar. Tinha 15 anos quando comecei a trabalhar, eu nasci em 42, comecei a trabalhar em 57 na Oliva. Depois ingressei no Serviço Militar em 1963, até então trabalhava na secção de perfuradoras das máquinas de costura. Fui para o Serviço Militar em 63, onde estive até 65, outubro de 65. Quando vim, inscrevi-me para fazer exames para o escritório. Fui aprovado, fui apurado e fui inserido nos serviços de apontadores, que era responsável o Sr. Manuel Pinho. Estive aí até dezembro de 66, se a memória não me atraiçoa, tendo sido convidado pelo Sr. Salgueiro, que era o diretor da parte administrativa, a fazer novo exame. Curiosamente, eu não queria fazer exame, achava que tinha feito um bom exame e o que tinha feito seria suficiente para transitar para o escritório e não para os apontadores. Ele disse, vá, mas eu não estou preparado para ir, não me preparei, se calhar não vou. Até que no dia do exame, eu estava no gabinete, nos tubos, e o Sr. Salgueiro, eram 9 horas, 9 e qualquer coisa, apareceu, então, Oliveira, então você não foi fazer o exame? Eu tinha-lhe dito que não ia, Sr. Salgueiro. Vamos conversar. E, claro, começou a conduzir-me para o serviço para onde se faziam os exames, que era na cantina. E até que chegamos lá, ele disse ao Sr. Lopes da Silva, que era o examinador, olha, está aqui o homem, começa os exames. E eu fiquei assim muito intrigado, não me tinha preparado. Ele disse, faça o exame. E eu fiz o exame, isto em dezembro. Depois, então disse, olha, está apurado, vai para o escritório, no dia 2 de janeiro apresenta-se no serviço de compras que vai para o escritório. Estive no serviço de compras até 1972, tendo em 1971 sido convidado para entrar no serviço da contabilidade, para passar para a contabilidade, com a promessa de que ia esfiar um setor que ia ser criado. Só se iria iniciar em 1972 esse serviço. Eu fiquei muito preocupado na altura, disse, mas eu tenho capacidades para esfiar o serviço. Foi-me dito que não tivesse problemas, que não tivesse preocupação, que havia de dar conta do recado. E assim foi. Em 1972 foi então para esse serviço que foi criado, que se chamava-se o Serviço de Contas a Pagar, dentro da contabilidade, e estive na contabilidade até 1986, tendo-me despedido então e fui trabalhar para o exterior, para 2 empresas, que era do ramo da indústria de calçado. Fui administrá-las e ser responsável pela contabilidade delas. Estive lá até 88, não gostei, muito sinceramente, e então resolvi estabelecer-me a trabalhar por conta própria, fazer a contabilidade e seguros, e ainda estou hoje nessa atividade com contabilidade e seguros. A minha tarefa era no serviço, na secção de perfuradoras. Eram máquinas de fazer furinhos, fazer rosca, pronto, era tudo isso. Mas eu andava lá, pronto, era pequenote, não era? Sim, talvez influenciado pela profissão do meu pai, pela atividade dele. Caso que os nossos pais são sempre os nossos heróis e nós queremos seguir as pisadas dele. Depois, claro, entendi que tinha que tomar outro rumo, comecei a crescer, comecei a ser responsável pelo meu pensar e entendi que devia dar outro rumo à minha vida e, pronto, felizmente consegui. Com os colegas, aquilo é uma profissão que só os colegas podem ensinar alguma coisa, não é? Foi com os colegas, mas a aprendizagem era muito evolutiva, quer dizer, começávamos do nada, íamos aprendendo lentamente a fazer alguma coisa e foi assim que tudo começou.
Ajudava os colegas a chegar-lhe as peças, a começar a aprender a manusear a máquina, como se manuseava, que não era difícil, era muito simples, não é? Mas, pronto, tínhamos que ter alguma aprendizagem para não estragar as ferramentas, não é? Nem as mãos. Naquela altura não havia grande evolução, as máquinas eram todas muito manuais, quer dizer, não havia a parte tecnológica que hoje existe, nada, nem pensar, não havia nada disso. Isto em dezembro de 1966, 65, assim é que é. Dezembro de 1965, fiz exame para aceder ao escritório. Fiquei, portanto, apurado, entre aqueles que foram apurados, mas em vez de ir para o escritório, fui para a apontadora, não é? Foi a tal situação que me deixou um bocado decepcionado, porque tinham-me dito que tinha uma classificação muito boa, entre os melhores, e eram 90 e tal, e eu fiquei decepcionado por não ir para o escritório. Eu queria, a minha meta, a minha intenção era ir para o escritório, não ir para a apontadora. Mas estive muito bem nos apontadores, não me senti nada deslocado, fui muito bem recebido, quer pelos colegas, quer pelas FIA, e depois voltei, então, embora contrariado, a fazer novo exame, que eu não queria fazer, não é? Mas pronto, mas acabei por fazer. Não sei se bem, não sei se fiz bem, se fiz mal, a verdade é que eu não me tinha preparado para fazer o exame, mas depois fui convidado então para ir para o escritório. Uma apontadora era tomar nota do tempo das pessoas, se entravam a tempo, se não entravam, depois das encomendas que vinham, que era preciso passar aquilo a limpo, mas já lá vão tantos anos, já está um bocado esquecido na memória dos tempos, não é? Isto foi em 66, depois, 66, exatamente, foi em 66. Só tive ali um ano, não foi um tempo de situar muito tempo naquilo, não é? Foi fazer a aprendizagem, fazer, digamos, um tirocínio e ir para outra, partir para outra. Isso era sempre assim, sempre foi assim, não havia sempre aquela intenção de que cumprissem aquilo que estava pré-estabelecido, que havia tempos de fabrico, não é? Havia controladores de tempo, não é? Havia pessoas que andavam a controlar os tempos para ver se podia fazer assim, naquele tempo, se podia encurtar o tempo, ou se de facto aquele tempo era insuficiente, e então dava sempre uma margem, sempre uma percentagem de tempo para que as coisas não falhassem, não é? Porque há imponderáveis, e então havia sempre uma margem. Alguns eram negativos, alguns portanto, manifestavam-se negativamente, porque queriam fazer a coisa mais pausadamente. Contudo, era de entender que há que fazer o máximo que é possível, porque senão as empresas não são rentáveis, não é? No meu dia-a-dia, enquanto no serviço de compras, era controlar, portanto, como eu dizer, era também as encomendas, faziam-se as encomendas, depois era ver se as encomendas estavam bem redigidas, depois que o material vinha, quando vinham as faturas, a ver se as faturas estavam conforme aquilo que se tinha encomendado, no aspecto de quantidade, de preços, era isso tudo. Em 74 estava na contabilidade, e nunca me esqueço que quando cheguei tive que ir ao Banco Borges, na altura era Banco Borges e Irmão, na Rifana, e quando vinha de lá, no regresso para a empresa, na rádio, no carro, vinha a dar qualquer coisa de extraordinário que eu não percebi o que era. Quando entrei na Oliva, cheguei à contabilidade e estava tudo sentado, tudo muito estarrecido, e eu disse, o que é que se passa? Então, tu não sabes, não ouviste nada. Eu disse, ouvi na rádio qualquer coisa, mas eu não percebi concretamente o que terá sido. É uma revolução, não sei quanto e tal. E foi então quando depois veio a acontecer, toda a gente parou, toda a gente ficou intrigada do que é que ia dar ali, podia-se dar uma guerra, não é? Felizmente não houve nada de especial, foi tudo muito soft. Acho que sim. Acho que teve muito grande impacto. Inicialmente não se sabia o que havia de ser, depois houve questões políticas muito influentes no futuro da empresa. E claro, como sabem, havia uma ITT por trás, uma Standard Electric, que era avessa a grandes problemas, a grandes perturbações políticas, não é? E houve ali grandes problemas, a partir daí houve grandes problemas. A Oliva ainda se equilibrou há algum tempo, mas depois começou, passo o termo, a definhar e acabou no que acabou, não é? Primeiro, havia também a recessão que começou a existir. E também a situação política, que era também uma consequência da recessão. Ora, ninguém construía, não se vendia, e como não se vendia, e as pessoas também não tinham trabalho. Chegámos a uma altura que tivemos aí umas centenas de pessoas a receber sem trabalhar, estavam por aí sentadas,
na beira, a conversar e a contar anedotas, mas chegava-se ao fim do mês e tinha que se lhe pagar. E então, como não se vendia, as coisas começaram-se a acumular nos armazéns. E houve uma altura em que teve que se vender abaixo do preço de custo para se fazer algum dinheiro para poder pagar algumas coisas. Isto é a realidade. E isso dificultou muito a vivência da empresa e o futuro dela. Não me falem disso. Era exatamente... A minha função era pagar. Era responsável pelos pagamentos. E nós chegamos a pagar a 180 dias da data em que se comprava. E eu tinha muita dificuldade em conseguir convencer os fornecedores a venderem, recebendo nesses prazos. Não era difícil, era impossível. Eles não tinham fundo de maneio para poder estar tanto tempo sem receber. A verdade é que, com algum sacrifício, com alguma habilidade, eu lá ia conseguindo levar a água ao porto que nós queríamos, mas com algumas dificuldades. Tive uma vez um que me ameaçou mesmo, que me dava um tiro nos miolos se eu não lhe pagasse naquele dia, àquela hora. Quando antes de 15 dias, tinha acordado comigo que o pagamento seria feito a 60 dias da data da fatura. E eu disse, isso fica acordado, 60 dias da data da fatura eu pago. Eram uns milhares de euros, não era tanto assim. De euros, aliás, de contos. Até que, passados uns dias de ele ter fornecido, ter-me enviado a fatura, eu recebi uma circular a dizer que, a partir daquele momento, todas as vendas da empresa seriam efetuadas contra a entrega da mercadoria. Claro, como eu tinha feito um acordo verbal, nem liguei nada àquela circular. Passados uns dias, ele chegou aí muito furioso, que eu não tinha cumprido o que estava na circular e, portanto, que queria receber naquela hora. Eu tentei fazer-lhe entender que não era assim, que o acordo verbal para mim valia mais do que todos os papéis que pudessem chegar à empresa, ou todos os documentos, e portanto tinha feito um acordo que não tinha constituído uma provisão para que lhe pudesse pagar naquele dia, naquela hora, portanto não podia fazer. E só sempre pago, lhe dou um tiro nos miolos. Pronto, eu lá consegui com um bocado de diplomacia, com calma, com tranquilidade, consegui convencer o senhor a ir para casa e então que lhe pagaria mais tarde. Subi, isto era lá embaixo na recepção, tinha lá um gabinetezinho onde nós recebíamos as pessoas, subi e fui falar com o administrador. Disse, foi isto assim, assim, assim. Ele paga já. Disse, não pago nada já. Eu pago-lhe quando tiver que pagar. Mas não entra cá mais um cêntimo vendido por esse senhor. E ele disse, não, faça já uma comunicação para compras para não comprar mais nada esse senhor. Disse, ok, deixa isso comigo, ok, só lhe quero dar nota. Ele disse, mas Oliveira, mas pague-lhe, arrume com o homem, arrume. Disse, mas hoje não. Só daqui a uns dias que é para ele saber que não... então está bem, faça lá como entender. E assim foi. Passado uns dias, imediatamente mandei uma comunicação para o serviço de compras para não lhe comprarem e passado uns dias então mandei-lhe um cheque e nunca mais se comprou nada. Depois ele veio um dia, não sei o que, disse, não, desculpe, mas você não vende mais nada aqui. Essas coisas. Foram todos, eu tive sempre momentos muito marcantes, a vivência com os meus colegas de trabalho, com os meus superiores, foi sempre muito calma, muito tranquila. Salvo uma vez que, pronto, alguém, que não vou agora enunciar nomes, não importa, que me pediu para eu tirar de onde estava, na situação que estava, e colocá-lo no escritório, porque não estava no escritório, e eu falei a quem superior, fulana pediu-me isto, qual é a possibilidade? Não, se pediu, ok, tudo bem. E passado meio ano de eu ter conseguido ter essa pessoa no escritório, fui fazer queixa de mim ao administrador, injustamente, isso ficou-me marcado porque, enfim, eu tinha feito bem e não tinha feito nada de mal, e pronto, a pessoa entendeu que mais tarde veio-me pedir desculpa do comportamento. Eu disse, não tenho que pedir desculpa, está tudo esquecido. Mas isso marcou-me. Pois, em Oliva foi a minha mestre, a minha universidade, foi tudo. Anos muito importantes da minha vida, que eu revivo com muita frequência, até com a família. E tive momentos que me marcaram ainda. E aquele em que, sei eu nunca ter falado com o responsável pela contabilidade, fui falar com ele por uma causa de trabalho, nunca tinha falado com ele. E ele me convidou, olha, no final da conversa, disse, olha, sente-se aí. Eu sentei-me. Eu queria fazer um convite. E eu fiquei, mas um convite? Sim, nós vamos criar aqui um serviço no próximo ano e eu quero que o senhor o venha chefiar. E eu fiquei, mas como, a mim? Ele disse, não, isso marcou-me e lembro isso com muita frequência. E
emociono-me com isso, perdoe-me, porque estive 30 ou 40 anos sem falar com essa pessoa, e foi nas vésperas de Natal deste ano passado que me telefonou a dar-me um abraço, a desejar-me boas festas e a manifestar interesse de se encontrar comigo para almoçarmos ou jantarmos, porque não queria morrer sem estar comigo. Isso deixa-me muito marcado, é sinal de que nós andamos aqui a fazer alguma coisa e não somos esquecidos.